Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar 5 coisas que você não sabia sobre o diabo, o capeta, o cramulhão, o coisa ruim, o Lucifer, o Lúcifer. Bem-vindo a mais um vídeo e eu vou tentar esclarecer algumas coisinhas que talvez você não saiba sobre o diabo. Então, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês hoje. O nome do diabo é Lúcifer. Né? Onde que na Bíblia está escrito que o nome do diabo é Lúcifer? Então a gente vai lá para o Velho Testamento, a gente vai para o livro de Isaías. Isaías é um profeta lá do Velho Testamento. E ele está fazendo uma profecia aqui sobre o rei da Babilônia. É sobre o rei da Babilônia. Então olha só, Isaías capítulo 14, versículo 12. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações? Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguirei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, de um ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo, mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Você está vendo que eu grifei aqui em amarelinho, né? Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã. Estrela da manhã, estrela da alvorada, estrela d'alva, é o planeta Vênus. Então, aqui Isaías está fazendo uma comparação, né, com a estrela da manhã. A primeira estrela é a última que vai embora do horizonte. Numa tradução, lá do século IV, da Vulgata Latina, feito por Jerônimo, ele pegou o termo latino para estrela da manhã, que é Luciferis, que em português acabou virando Lucifer. Não era o significado do nome de ninguém, era o significado da estrela. Aí caiu no popular que o nome do diabo, porque aí muita gente começou a interpretar esse texto como se fosse, ao invés de estar falando do rei da Babilônia, estivesse falando sobre a origem do diabo. Aí muita gente pegou o termo Lucifer, Lúcifer, que é a estrela da manhã. Pra você ter uma ideia, se você pegar lá em 2 Pedro, então, há um momento em que Jesus é chamado também de estrela da manhã e é traduzido como Lucifer. Mas não é nome, é o significado, estrela da manhã. Então o nome do diabo nunca foi Lúcifer. Tá? Lúcifer significa estrela da manhã, estrela d'alva ou planeta Vênus. Ah, mas é planeta ou é estrela? Ah, você sabe que é um planeta, mas que é conhecido como estrela d'alva. Ok? Então o nome do diabo, essa é a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, o nome do diabo não é Lucifer. Ah, como é que ele é chamado na Bíblia? Ele é chamado de diabo, de Satanás, que significa o acusador. Então, primeiro ponto, o nome do diabo, você não vai esquecer mais, não é Lúcifer. E esse texto se refere ao diabo? Olha, muita gente acredita que sim, muita gente acredita que não. Sabe, o texto não afirma que isso é sobre o diabo e que isso é sobre a origem do diabo, mas muita gente interpreta que possa ser uma alusão, mas não é claro, não é nítido. Eu, por exemplo, eu não creio que isso daí esteja falando sobre o diabo, não. Mas há muita gente séria, competente, quem sou eu, né? E que coloca que isso pode ser. Então, assim, pode ser. Mas eu não coloco como uma certeza de que seja. Ok? Segundo ponto, então, qual é a origem do diabo? Se a gente for lá para Ezequiel 28, também é um profeta do Antigo Testamento, e aqui também outra confusão, porque ele está falando sobre o rei Tiro, né? O rei de Tiro. Então, Ezequiel, capítulo 28, olha só, vou para a parte que mais interessa aqui para a gente. Capítulo 28, versículo 13. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam, sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Esse texto de Ezequiel 28, se a gente ler um pouquinho antes, ele está falando sobre um rei. Muita gente interpreta que, além dele estar falando sobre o rei, ele aqui esteja se referindo também à origem, sobre a queda do diabo lá do paraíso. Mas o texto é claro sobre isso? Não. Ele não deixa nenhuma dúvida? Não, ele deixa dúvida sim. Então, muita gente interpreta isso como sendo um texto falando sobre a origem do diabo, mas não há uma certeza, você não pode afirmar categoricamente. Embora muita gente boa afirme categoricamente. Mas é só você ler o texto e você vai ver que não é uma afirmação categórica. Então, pode ser que sim, pode ser que não. Agora, que com certeza está falando sobre o rei de Tiro, aí com certeza está falando sim. Então, essa é a origem do diabo? Muita gente coloca que sim.
Mas você está vendo que... Mas então, qual é a origem, então, do diabo? Olha, a Bíblia não se preocupa em ficar informando como foram criados os anjos, os arcanjos, os querubins, qual é a origem do diabo. Então, naquilo que a Bíblia silencia, a gente também não pode ficar falando muito. Então, não dá para te dar uma certeza sobre a origem do diabo. Entretanto, se a gente for para o Evangelho de João, lá no capítulo 8, versículo 44, Jesus está discutindo com o pessoal que não acredita que ele é filho de Deus, aquela coisa toda, e ele coloca ali no meio da discussão, eu já coloquei um outro vídeo sobre isso, ele coloca lá no meio da discussão, que o pessoal não acredita nele porque eles não são de Deus, eles são do diabo. Então olha só, João 8,44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, a Bíblia não coloca para a gente a origem do diabo. Entenda que há aquelas interpretações ali que eu mostrei para vocês. Mas não há na Bíblia uma definição clara sobre a origem do diabo. Agora, Jesus fala aqui, ó, ele é homicida desde o princípio. Então, desde lá de Gênesis 3, onde tem a queda do homem, onde ele tenta Adão e Eva, ele está lá desde o começo. Agora, quanto à origem dele, a verdade nua e crua a gente não sabe. Então, o nome do diabo é Lúcifer? Não. A origem do diabo, coloquei aqui para vocês. E muita gente tem ideia daquele diabo vermelho com um chifre na mão e que ele é chefe do inferno. Então, terceiro ponto que eu queria colocar para vocês. O diabo não é o chefão do inferno, o diabo não manda no inferno, e aliás, o diabo ainda não está no inferno. O inferno foi criado para ele, para os seus seguidores e para todos aqueles que não vão ser salvos. Então, o diabo, ele vai ser um hóspede lá no inferno. Ele não vai ser chefe, ele não é chefe, ele não está lá te esperando para ele ficar fazendo você sofrer. Ali é um local com a presença de Deus, um local feito para o sofrimento. Ah, mas onde a gente encontra isso? Vamos voltar para a Bíblia aqui. Então, a gente estava lá em João. Vamos agora para Mateus. Primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 25, versículo 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Jesus aqui está se referindo ao inferno, sobre o diabo ir para o inferno. Então, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E isso não está só aí, tem mais um monte de passagens no Novo Testamento que permite a gente inferir, a gente interpretar dessa maneira. Que o diabo vai para o inferno, ele não é chefe do inferno. Ok? Então, tira da sua cabeça aquela história do desenho animado, a Divina Comédia, né? Onde o diabo é o chefe do inferno. Não é. Ele vai ser hóspede como tantos outros que não são salvos e que infelizmente vão acabar indo para lá. Então, o diabo não é o chefe do inferno. O que mais que eu queria discutir com vocês aqui? Muito se diz sobre a luta do bem e do mal, que o diabo vai ser vencido. Pois eu tenho uma surpresa para você. O diabo já foi vencido. O diabo é vencido. O diabo é, nas palavras de Martinho Lutero, se eu não me engano, ou de Calvino, posso estar enganado, o diabo é como um cachorro numa coleira. Ele vai até onde o dono permite que ele vá. Então o diabo pode agir no mundo? Pode, mas com a permissão de Deus. Ele só vai até onde Deus permite que ele vá. Ele já foi vencido. Ele é um inimigo vencido. Ele está no mundo, ele está atuando, ele está aqui com uma liberdade que Deus deu para ele atuar até chegar o dia último, mas ele já é vencido. Ele é um inimigo vencido. O pessoal os judeus estavam discutindo com Jesus e dizendo que ele expulsava demônios pelos próprios demônios, que ele era o maioral dos demônios, que é por isso que Jesus conseguia expulsar demônios, porque Jesus pegava um endemoniado, o endemoniado se ajoelhava para ele, os espíritos imundos se submetiam totalmente. As pessoas não sabiam quem Jesus era, mas os demônios sabiam quem Jesus era. Então, o diabo já é vencido, e a gente pode ver isso lá em Marcos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Então vamos lá. A gente agora vai lá para Marcos, capítulo 3, versículo 25. Então, Jesus vai explicar para o pessoal, falar, então tá, eu estou expulsando pelo próprio diabo, é o diabo expulsando o diabo. Então, olha o que ele coloca aqui, o raciocínio de Jesus. Ele fala, se um reino lutar contra si mesmo, esse reino vai se ferrar. Então, pegando na sequência aqui, ó, Marcos 3, capítulo 3, versículo 25. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir.
E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou sem fim. Ninguém, de fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte. Algumas traduções dizem do valente, do homem valente. Então, de fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Ou seja, Jesus já amarrou o valente. Jesus já amarrou o diabo, já venceu. E é por isso que ele pôde então despojar, pegar as coisas que estavam na mão do diabo. Então, o diabo já é vencido. Ah, mas não tem a guerra do bem e do mal. Olha, tem o finalzinho ali em Apocalipse. Mas o diabo já é vencido. Lá em Apocalipse e 2 Tessalonicenses, a gente tem já a queda dele total. Mas ele já é vencido. Ele está no mundo com a autorização de Deus. Ele pode fazer só até onde Deus permite que ele faça. Então você viu até agora que o nome do diabo não é Lúcifer. Nós discutimos alguma coisa sobre a origem do diabo, que ele não é o chefe do inferno, que ele já é vencido e que ele vai ser derrotado. A gente imagina o diabo, um ser muito forte. Sim, para o ser humano ele é um ser muito forte, muito poderoso. Mas olha como que Jesus, então, como vai ser o final do diabo? O final do diabo, a gente vai agora para a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, olha só, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, é da igreja de Tessalônica. Paulo está conversando com a igreja, né? Então, olha só. Então será revelado, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. É assim que a coisa vai acabar. Todo esse poder que o diabo tem perto de Cristo, não é bolhufas nenhuma. Vai ser um sopro. E se a gente pegar para ler também os capítulos de Apocalipse, que é o livro da Revelação, a gente vê que não vai ter boca para o diabo, não. Jesus e a igreja vai triunfar totalmente. Que você possa se converter aos caminhos do Senhor, que você possa encontrar uma paz inimaginável, porque quando a gente encontra Cristo, a gente encontra uma paz inimaginável, e que você tenha uma semana muito abençoada. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau.